Na verdade, Marco, essa estrutura que está atrás de mim é a rua coberta aqui de Tramandaí, bastante famosa, onde acontecem eventos, o pessoal vem para se divertir no fim de semana. Ela veio abaixo ontem à noite com a força do vento, do temporal, inclusive caiu em cima de um carro ali, como o Failer Augusto Aprato mostra para a gente agora. E a prefeitura já nos informou que a rua coberta ela vai ser removida, essa estrutura vai precisar ser retirada para depois ser substituída por outra. Por aqui, quase toda a cidade ficou sem luz durante a noite toda, de madrugada, na maior parte dos locais já retornou e pelo menos 6 casas ficaram destelhadas. A gente tem imagens para compartilhar também de outros municípios aqui próximos, como Imbé, por exemplo. Por lá a situação foi bem mais grave. Segundo a prefeitura aqui de Tramandaí, 141 km por hora foi a velocidade média do vento durante o temporal, que durou menos de 1 hora. Então foi um temporal tão forte, apesar de curto, que conseguiu deixar centenas de casas destelhadas. Um outdoor veio abaixo com a força do vento também. Telhados de empresas voaram para ruas longe dali, cerca de 2, 3 quadras longe, tamanha violência. Em Xangri-Lá, em uma rua, na rua Rio Forqueta, 5 postes caíram sobre as casas e ainda estão lá. De acordo com os moradores, eles receberam uma estimativa de 48 horas para que eles sejam retirados. Então tem muitos fios em muitas ruas de Imbé, em Mariluz, inclusive, muitas casas ficaram destelhadas, quiosques voaram de um lado para outro. E agora é o momento de contabilizar esses prejuízos e começar a consertar o que ficou estragado com o temporal. Aqui na região metropolitana também choveu muito forte. Em Viamão, como você está vendo aí na imagem, veja só essa casa, parecia uma cachoeira, né, gente? Na capital também, casas e ruas acabaram ficando embaixo d'água mais uma vez. E na região central do estado, o vento forte acabou destelhando um hospital. E no sul, o granizo deixou dezenas de famílias no prejuízo. Há centenas de casas destelhadas, feridos no desabamento de uma estrutura de um circo em Osório, hospital que teve a cobertura levada pelo vento na região central. Pois é, Marco, chegada de uma frente fria provocou essa situação no Rio Grande do Sul, circulação de ventos que trouxe umidade, tudo também em função daquele calorão extremo que a gente enfrentou no Rio Grande do Sul. O resultado foi esse, né, Marco? Bom dia para você e a todos. Olha, mais um evento extremo que o Rio Grande do Sul enfrenta. A gente vai falar um pouco mais sobre também um alerta de chuva forte para hoje aqui no estado, mas antes, repercutir a situação que a gente está enfrentando, inclusive na capital. Olha só, a gente está aqui na Zona Sul, uma árvore acabou de ser retirada, estava interrompendo toda essa rua, por pouco não atingiu uma unidade de saúde que fica aqui, atingiu, infelizmente, aqui a região da grade. Esse cenário a gente vê em outros pontos também, de acordo com a EPTC, são 3 vias que estão desse jeito. Ou totalmente interrompidas ou parcialmente interrompidas, as equipes estão trabalhando. A gente vai ver as imagens da noite de ontem, também da tarde aqui em Porto Alegre, já que os temporais têm atingido o Rio Grande do Sul desde as últimas horas. Muita gente ainda está sem energia elétrica. Na área da CE Equatorial são cerca de 70 mil pontos e a RGE Sul não informou quantos são. 13 municípios registraram problemas, prejuízos em função desse temporal. Um deles é lá na região sul do estado, em Chuí. Um homem foi morto por um raio, foi atingido, infelizmente. E na cidade de São Lourenço do Sul, a queda de granizo destelhou várias casas. Renan Santos está ao vivo com a gente, direto do sul do estado, e vai trazer as informações de lá. Oi, Renan. Oi, Juliano. Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham. Neste momento, nós estamos no 4º distrito de Pelotas, distrito de Progresso, onde também a gente teve danos causados pelo temporal deste fim de semana. Vou pedir para a Juliana Pontes mostrar para vocês esse galpão que fica aqui ao fundo dessa propriedade do seu Claudinei, que também foi afetado. A gente está aqui em Pelotas, o sinal oscila um pouco de internet, mas a gente também traz a informação, como o Juliano já destacou, que teve muitos prejuízos em São Lourenço do Sul. É perto daqui, a zona rural de Pelotas e de São Lourenço ela é muito próxima do limite desses municípios. Em São Lourenço do Sul foram cerca de 100 casas destelhadas. As localidades mais atingidas foram as de Cerrito, Benedito, Sesmaria, Santana, Taquaral e Harmonia 1 e 2. Em alguns desses distritos chegou a faltar energia elétrica e a luz apresenta ainda alguma instabilidade no início desta semana. A previsão é de que a situação seja normalizada ao longo dos próximos dias. Falando ainda sobre tempo, sobre clima,
clima, tempestade, tivemos um acidente trágico em Chuí, mais ao sul da nossa região. Um homem morreu após ser atingido por um raio lá no município de Chuí. Ele foi identificado como Mariano Ariel Agustin e era natural da Argentina. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava na beira da água quando um raio atingiu ele. Familiares chegaram a levá-lo para o pronto-socorro, que prestou o primeiro atendimento. Ele ainda se encontrava com vida, mas mesmo sendo encaminhado ao Hospital de Santa Vitória do Palmar, mesmo com atendimento, ele acabou não resistindo. Ficou alerta, então, dado pelo Corpo de Bombeiros, que quem estivesse banhando nesse calor, nesse verão, procurar ficar longe da água quando vê que o clima está se armando para um temporal. Do sul do estado, a gente vai direto para a região central do Rio Grande do Sul. Vamos para São Vicente do Sul, onde está o Nick Santos. Por lá, o vendaval foi tão forte que arrancou boa parte da estrutura do telhado de um hospital, né, Nick? Voltou a chover forte aqui em São Vicente do Sul. Nada comparado, é claro, ao temporal que atingiu o município ontem, com rajadas de até 85 km por hora e destelhou a ala norte do Hospital São Vicente Ferrer. Uma paciente que estava tomando soro no momento teve que ser transferida para outro bloco que não foi atingido. Dá só uma olhada, gente, no que sobrou da estrutura do telhado. É isso aqui que está atrás da gente, muito ferro retorcido, parte do telhado caiu em cima da árvore, outra parte está mais atrás. E o que exatamente aconteceu? Com a força do vento, o telhado levantou, como num efeito Pandorga, como nos explicou um morador, e foi jogado, gente, pasmem, a cerca de 50 metros da instituição, aqui na parte de trás. Ele veio levantando com a força do vento e voou aqui atrás. O que, é claro, foi um susto para os moradores. Um deles, aliás, sabe o que ele nos disse? Que foi questão dele tirar o carro dele da rua e a estrutura caiu. Vamos ver. Quando veio as pedrinhas, eu vim aqui, tirei o carro. Quando eu entrei na minha garagem, em questão de 5 segundos, caiu toda a estrutura aqui. Foi muito rápido, sabe? A gente ficou apavorado, né? Porque toda a estrutura do hospital na frente da tua casa é bem complicado. Essa é a segunda vez que o hospital sofre por causa do vendaval. Em janeiro de 2024, o telhado da ala sul agora já havia sido destruído depois de um vendaval. As obras para a recuperação dessa parte terminaram em outubro. Agora, o município sofre com a perda do telhado da ala norte. Nós falamos com o prefeito e, segundo ele, engenheiros do governo do estado devem se reunir com autoridades aqui agora à tarde para decidir o que vai ser feito e dar sequência nesse processo. Olha, também o temporal atingiu outras regiões aqui do estado, como, por exemplo, a região dos Vales. A gente vai ver as imagens de Venâncio Aires, cidade também muito atingida pelas cheias de maio, está registrando vários alagamentos. Recebi há pouco aqui a apuração da nossa colega Maiara Medina, da região de Santa Cruz do Sul. A Prefeitura de Venâncio Aires prepara um decreto de emergência em função dos temporais que atingiram a cidade e também dos alagamentos. Defesa Civil informou que continua em alerta, já que a previsão aponta que deve seguir chovendo, é o que a gente vai ver daqui a pouco também. E também existe a possibilidade, inclusive, da cheia do Arroio Castelhano. A gente vai ficar de olho nessa situação ainda durante aqui o Jornal do Almoço. Bom, essa mesma situação, preocupação com alagamentos também se repetiu aqui na região metropolitana da capital, como você vê agora. Na capital, postes caíram e deixaram bairros inteiros sem energia elétrica. Na zona sul de Porto Alegre, quem estava em um bar flutuante atracado no Guaíba precisou deixar o local às pressas e se abrigar em um shopping que fica ao lado. Ninguém se feriu. Já no sul do estado, em Tavares, teve queda de granizo que atingiu os telhados das casas. No litoral norte, em Osório, a lona deste circo desabou durante o temporal. Cerca de 200 pessoas estavam no local. 10 ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico. Em Imbé, na praia de Mariluz, casas ficaram destelhadas, árvores caíram e praças de alimentação e quiosques ficaram destruídos. A cidade decretou situação de emergência. Os temporais têm aparecido no estado desde sábado. A chuva alagou ruas de Viamão, na região metropolitana da capital. Segundo os moradores, levou cerca de 5 horas para a água começar a baixar. Em Cachoeirinha, o arroio Passinho transbordou e alagou as ruas do bairro Parque da Matriz, perto da Freeway. Em Igrejinha, no Vale do Paranhana, diversos bairros registraram alagamentos e falta de energia. Os ventos chegaram a 108 km por hora. E em Taquara, também no Vale do Paranhana, um raio atingiu a rede de alta tensão e provocou um incêndio, que foi registrado pelo Observatório Heller-Jung. Ao todo, foram 295 raios registrados nessa área durante o temporal.
Chove ainda nesse momento aqui em Tramandaí, também em Imbé, aqui do lado. Inclusive, uma informação que a gente tem sobre o município vizinho: acabou de ser decretado oficialmente, a situação de emergência em Imbé. A gente recebeu a confirmação da prefeitura mais cedo sobre esse decreto, mas o município está incomunicável na maior parte dos locais, sem internet, sem sinal de telefone e sem luz. Por isso, a prefeitura teve dificuldades para conseguir oficializar esse decreto. Agora sim, já está decretada a situação de emergência em Imbé. Aqui em Tramandaí, choveu 32 milímetros ontem à noite, segundo a Defesa Civil. O vento chegou a 141 quilômetros por hora aqui nessa região do litoral norte, entre Tramandaí e Xangri-Lá. Muitos estragos. Failer Augusto Aprato mostra nesse momento a estrutura da rua coberta que caiu, que desabou com a força do vento. E está conosco aqui ao vivo para falar sobre todos esses acontecimentos o prefeito da cidade, Juarez Marques da Silva. Não vai mais ter rua coberta por enquanto em Tramandaí. Como é que está a situação geral do município agora, prefeito? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a rua coberta, vocês viram, né, o estado que ficou. Graças a Deus não tivemos nenhum ferido. Na cidade nós temos 8 solicitações de telhas e lonas, né, para fazer a cobertura de alguns destelhamentos. Tivemos 2 escolas que parcialmente também tiveram o seu telhado afetado. Alguns pontos da cidade ainda permanecem sem luz, mas graças a Deus, diante do que aconteceu no Imbé e em outros municípios aqui ao redor, Tramandaí está sob controle. Ontem à noite chegou a faltar luz em quase toda a cidade, voltou de madrugada, agora 3 bairros parcialmente sem luz, isso, e 2 escolas destelhadas, mas se tudo der certo vai ter aula amanhã. Até sexta-feira, se Deus quiser, querendo restabelecer a energia, alguns pontos que a CE Equatorial já está resolvendo, tranquilizar a nossa comunidade e dizer que estamos à disposição através do telefone 190 ou 153, juntamente com a Defesa Civil, para a gente poder prestar a ajuda que for necessário. Aí o serviço, obrigada, prefeito. Deixa eu chegar aqui e falar com o Claudiomir Pedro, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Tramandaí. Circulou também por Imbé, que é um município que acaba sendo um irmão de Tramandaí, né? Quais são os reflexos desses estragos todos aqui? Bom dia. Sempre que a gente comenta que sempre que tem um dano no Imbé ou vice-versa em Tramandaí, nós temos reflexos nos 2 municípios, né? Então as equipes estão trabalhando em conjunto aqui em Tramandaí desde as 10 horas da noite de ontem, né? Todas as equipes estão na rua, Secretaria de Obras, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, que continuam, né? Nosso Departamento de Trânsito, a Elétrica do município estão trabalhando para desobstruir algumas ruas ainda que estão interditadas em relação ao vento forte de ontem. A CE Equatorial também está na rua trabalhando muito forte para restabelecer nesses 3 bairros a energia elétrica. Não tivemos ninguém desabrigado, ninguém desalojado e também não tivemos nenhuma vítima com lesões corporais referente a esse sinistro de ontem, que é essa chuva forte e vento e chuva forte aqui no município de Tramandaí. Mas continuamos monitorando, a gente sabe que durante o dia pode aparecer mais casas, nós já temos 8 casas que foram atendidas com telha, com lona pela nossa assistência social e a Defesa Civil continua monitorando Tramandaí e também se colocando à disposição do município de Imbé. Certo, obrigado ao coordenador da Defesa Civil. Uma última informação, quem puder evitar a ponte Tramandaí-Imbé, está bastante congestionado, o pessoal está circulando muito, fazendo concertos nos postes, então se puder não circular por essa região, ajuda a Defesa Civil e também fica menos perigoso, porque tem muitos fios soltos, postes pendurados, estruturas como essa que a gente acabou de ver aqui.